Uma das coisas que mais me fascinam na internet é a existência do Google Maps. A possibilidade de visitar literalmente qualquer canto do mundo quando você quiser é absurda pra mim. O serviço nasceu em 2005 e ao longo dos anos as coisas mais bizarras que você consegue imaginar já foram descobertas pelo Google Maps. Desde situações constrangedoras e engraçadas até literalmente resoluções de crimes. Hoje a gente vai conhecer algumas das coisas mais bizarras que já foram encontradas no serviço do Google Maps. O vídeo segue o estilo iceberg. Isso significa que ele vai ser dividido em camadas, ou capítulos, onde as primeiras camadas agrupam coisas mais rotineiras e conhecidas, enquanto as coisas começam a ficar mais obscuras e sinistras conforme a gente se aproxima das camadas finais. Então, pega a pipoca, fica confortável e vamos pro vídeo. Áreas borradas. Tá, muita gente já sabe, mas tem várias áreas do Maps que são borradas. É um monte de lugar aleatório e as razões são as mais diversas possíveis. Na grande maioria dos casos é puramente por privacidade. Tipo essa casa aqui que foi usada no Incrível Mundo de Gumball e até alguns anos atrás ela tava visível, mas hoje em dia tá borrada pra respeitar a privacidade dos donos da casa. Além disso, tem várias bases militares borradas por questões de segurança, algumas partes da Amazônia e enfim, a gente vai falar sobre borrões mais específicos, mais pra baixo no iceberg. Antártida. Se você for tentar dar uma olhada na Antártida, você basicamente não vai conseguir ver. Ou vai, mas pela metade. Acontece que a Antártida no Google Maps é toda bugada e com erros visuais. Ia ser muito irado dizer que é pra esconder monstros de gelo ou coisa do tipo, mas a realidade é que o Google Earth combina várias imagens tiradas por satélite. Tipo, não é uma única imagem. E o sistema que faz essa junção não é bem otimizado para a Antártida. Muito provavelmente porque tem bem menos imagens de satélite nessa região do planeta. Bases militares. Basicamente, sobre o que eu falei agora há pouco das regiões borradas. Várias bases militares têm as imagens borradas ou pixeladas por questão de segurança mesmo. Não dá para ver quase nada direito. E é isso. Rua Freston 154. Aqui simplesmente se refere à rua que o Rick Astley usa como cenário no clipe de Never Gonna Give You Up, que virou meme e é absurdamente conhecida até os dias de hoje. Chernobyl. Apesar de ser basicamente uma cidade fantasma, hoje em dia você consegue visitar ela, fazer uma espécie de turismo virtual com o Google Maps. O lugar é praticamente todo mapeado por Street View, ou seja, você consegue andar virtualmente à vontade pelas ruas abandonadas. A gente vai chegar em coisas mais específicas envolvendo Chernobyl mais pro fundo do iceberg. Santuário de Gatos Torre Argentina. O Torre Argentina é um abrigo de gatos em Roma, na Itália, que serve de lar para mais ou menos 150 gatinhos. No Google Maps, de um certo ângulo, uma época você conseguia enxergar um gatinho assim. GeoGuessr. GeoGuessr é um jogo que ficou bem popular em meados de 2020. É basicamente um jogo que usa o Google Maps como base. Você cai em algum lugar aleatório do mundo e tem que adivinhar onde tá com base no que você tá enxergando. Bem legal. Placas engraçadas. Muitas vezes você consegue encontrar placas exóticas se você tiver tempo suficiente para ficar explorando o Maps. Street View na Alemanha. Em 2008, quando foi anunciado que várias cidades alemãs iam ser fotografadas por Street View, muita gente não ficou muito feliz e o Google foi inundado com vários pedidos para borrar casas, a ponto da empresa desistir de tentar oferecer o serviço na Alemanha. Por causa disso, durante mais de uma década, as imagens da Alemanha não foram atualizadas e tudo que você encontrasse da Alemanha no Google Street View ia ser basicamente de meados de 2008. Coelho rosa gigante. Esse é um dos casos mais populares aqui do início do iceberg e é justamente o que o nome diz, um coelho rosa gigante. Olhando assim parece meio bizarro, mas esse coelho é de fato uma obra de arte verdadeira chamada Hase, que é coelho em alemão. Era um coelho gigante feito de pelúcia e basicamente virou um ponto turístico. A galera ia até ele pra subir, tirar foto e tal. Com o passar do tempo ele foi se decompondo até sumir. Hoje em dia ainda dá pra ver o formato que ficou dele. Pessoas pombo. Em Tóquio tem uma calçada que mostrava 8 pessoas com máscara de pombo encarando a câmera do Google. Elas estão em linha reta e continuam encarando a câmera quando ela passa delas. Até hoje não se sabe quem que é essa galera e ano passado eles ficaram borrados no Street View. Então, sei lá. Cerejeiras no Parque Maruyama. Em Kyoto tem um parque bem famoso chamado Maruyama. Só que eu não faço a menor ideia do porquê que ele tá aqui no iceberg. Não tem nada de estranho ou de anormal. As cerejeiras são absurdamente lindas até no Maps, então eu imagino que seja
só isso. As árvores são bonitas. Projeção de Mercator. A projeção de Mercator é uma das formas que existem de representar o mapa do planeta Terra. Uma das mais populares, por sinal. Acontece que ela é bem criticada porque alguns países acabam ficando bem distorcidos ou pelo menos muito mais grandes do que eles são de verdade. Tipo, a Groenlândia fica parecendo tão grande quanto a África, por exemplo. O Google Maps usa uma variação dessa projeção, a Web Mercator. Acontece que o Google Maps é usado para fins de navegação e essa projeção representa ângulos e direções com muita precisão. Então, meio que não tem a menor lógica criticar o uso nesse caso. Enfim, a crítica ao uso dessa projeção é em outros usos de mapas, não ao Google Maps. Ilhas de Nazca. As Ilhas de Nazca são desenhos feitos no solo do deserto do Peru. Foram feitos há mais de 1500 anos e vários deles são absurdamente gigantes. Bem maneiro, por sinal. Muita gente estranha que não dá pra ver eles do Google Maps. Acontece que eles são, sim, bizarramente gigantes se for pensar que uma civilização pré-tecnológica criou. Só que ao mesmo tempo, são meio pequenos pra conseguir ver de um avião ou de um satélite. Street View na Coreia do Norte. Não existe cobertura oficial do Google Street View na Coreia do Norte por motivos governamentais. O governo de lá controla o que entra e sai do país, e nesse caso seria muito mais complexo mapear o país com uma câmera 360. Pessoas mandando o dedo. Basicamente o que o nome diz. É bem comum encontrar gente mandando o dedo do meio. Equívoco sobre o da pessoa na doca. Tá, essa é uma das imagens mais famosas do Google Maps. Por muitos anos, muita gente achou que fosse uma cena de crime captada pelo satélite. Acontece que não é isso. O satélite só mostra um cachorro molhado com o dono. Pelo menos é o que a maioria das pessoas diz que é. E a qualidade podre do print fez com que a água parecesse sangue. Photospheres. O Photosphere é uma opção de envio de imagem em 360 graus do Google que qualquer pessoa pode enviar. É bem popular e já tá há muitos anos na plataforma. Mas como é público, é normal encontrar foto que é no mínimo, sei lá, bizarra. Google Maps. É o subreddit do Google Maps. Yupi. Supostos avistamentos de OVNIs. Tá, desde o início do Google Maps aparecem prints na internet do que, segundo algumas pessoas, seriam OVNIs. Coisas esquisitas no chão, montanhas estranhas, borrões, enfim. Na maioria dos casos, eu imagino que seja só algum tipo de glitch de câmera, mas de pouco em pouco aparece alguém com um novo print de um suposto OVNI. Parques da Disney. O Google tem Street View dos parques da Disney em Orlando e na Califórnia. Uhul. Casa do Walter White. O lugar que foi usado como cenário da casa do Walter do Breaking Bad ficou extremamente famoso depois da série. A casa ficou tão famosa que virou ponto turístico em Albuquerque. Muita gente ia até lá pra tirar foto e pra recriar a cena da pizza no telhado. O problema é que tem gente que mora na casa e começou a ficar no mínimo inconveniente, digamos assim. Depois de um tempo teve que ser borrada do Google Maps. E por um tempo ficou rotulada como lugar de culto no aplicativo. Android urinando na Apple. Em 2015, na região do Paquistão, no Maps, apareceu um desenho gigante do mascote do Android urinando no logo da Apple. Obviamente não existia isso fisicamente no lugar. Não era nenhuma plantação ou deformação de terra. Só aparecia na visualização normal de mapa. Na época, tinha uma ferramenta chamada Google Map Maker, que dava liberdade para os usuários contribuírem com informações geográficas, tipo desenhar estrada, lago e tal e tal. Alguma pessoa desenhou isso, ficou público e o Google teve que se desculpar e um tempo depois a ferramenta acabou sendo suspensa. Visão em 3D. No Google Earth, você tem a opção de visualizar o satélite em 3D, que é meio que uma adaptação do algoritmo da visão original do satélite. Isso aqui tá aqui no iceberg por causa de algumas anomalias que você consegue encontrar de vez em quando. É nada mais do que alguns bugs visuais, mas é bem legal. Turista loira. Essa é outra foto que ficou bem popular, mas nesse caso é só um bug comum causado pela diferença de movimento entre a pessoa e a câmera, mas é irado. Hoje em dia essa moça não tá mais no mesmo lugar. Lava rápido. Eu não sei direito o que é isso, o porquê que isso tá aqui. A única coisa que eu suponho que tenha de minimamente estranho envolvendo lava rápido no Google Maps é que existe um estabelecimento nas Filipinas chamado Lava Rápido Roblox, e meio que virou meme na comunidade de Roblox, então... carruagem puxada por cavalos. Na Romênia tem um trecho de estrada de chão que a captura de fotos do Google é totalmente feita por uma carruagem
carruagem puxada por cavalos. Criatura na sacada. Esse é um dos casos mais bizarros que eu já conhecia antes de começar a produção desse vídeo. Há alguns anos atrás tinha uma rua na França que, se você desse zoom numa sacada de uma casa específica, você ia ver uma figura meio sinistra. Acontece que, apesar de ser meio esquisito, não tinha nada demais. A comunidade meio que tinha chegado ao senso comum de que era uma estátua e muita gente encontrou outras bem parecidas, inclusive. Só que depois de um tempo, esse mesmo bicho na varanda ficou borrado, tipo, do nada. Passa mais um tempo e toda a casa fica borrada, não só a suposta estátua. Então, tipo, sim, era meio bizarro no início, mas nada muito anormal. E aí foi ficando mais e mais esquisito conforme foi ficando mais e mais borrado. Ciclista fazendo dab. Na Austrália tem uma rua que um ciclista fica seguindo o carro do Google enquanto faz o movimento conhecido como dab. Beco Diagonal. O Beco Diagonal é uma rua da série de filmes Harry Potter e dá pra visitar ela no Street View do Google. No caso, você tá andando pelo set de filmagem em Londres, mas é bem legal pra quem é fã da série. Cachorro seguindo o carro do Google. Num pedaço de trajeto no Japão, descobriram que um cachorrinho ficou seguindo o carro do Google por um bom tempo. Bem fofinho. Logo do Batman. No Japão, dá pra encontrar o logo do Batman num telhado, só que acontece que não é num telhado de uma casa, mas sim num hangar. Segundo esse artigo aqui, ele aparece em cima de uma força aérea dos Estados Unidos no Japão, e muito provavelmente é uma referência ao 44º Esquadrão de Caça, que tem como emblema um morcego. Logo do Firefox. Um círculo de plantação no formato do Firefox. Foi criado por um grupo de estudantes que fez o desenho de mais ou menos 67 metros de largura em menos de 24 horas. Google Earth VR. VR é a sigla que é usada para realidade virtual e ficou bem popular nos últimos anos, com uma quantidade considerável de jogos sendo lançados para esse modelo. O Google Earth VR é basicamente um videogame, entre aspas, do Google. Você basicamente consegue explorar aquilo que você já exploraria no Google Earth normalmente, só que agora com o tal do óculos de realidade virtual para talvez ter uma experiência mais imersiva. Desafio Pokémon. O Desafio Pokémon do Google Maps foi um evento da Nintendo de 1º de abril que permitia que usuários explorassem o mapa do Google Maps para encontrar e capturar 150 Pokémon espalhados pelo mundo. E aí você me diz, nossa, parece familiar. Pois é, então, essa pegadinha de 1º de abril foi o que posteriormente inspirou e desenrolou o lançamento do Pokémon GO 2 anos depois. Google Mars. O Google Mars, que em português significa Google Marte, é praticamente a mesma coisa do Google Maps, só que para Marte. Sim, dá para explorar a superfície de Marte. Google Moon, em português, Google Lua. E sim, mesma coisa, só que para Lua. Lago em formato de coração. Vários lagos e rios no formato de coração já foram vistos e descobertos por causa dos satélites. Dubai, Canadá. Esse é provavelmente o mais popular porque faz um desenho quase que perfeito e fica em Ohio. Manada de búfalos. É o que o nome diz. Uma manada de búfalos já foi capturada pelo satélite do Google. É bem legal e não é uma cena tão comum assim de se ver normalmente. TARDIS. Em Londres tem uma cabine policial específica que, se você chega perto dela no Google Maps, você consegue entrar no que é conhecido como TARDIS, que nada mais é do que a máquina do tempo da série Doctor Who. Rosto borrado do Sanders. O KFC é a famosa rede de frango frito e o logo dela é composto pelo rosto do dono, o Harlan Sanders. Acontece que, por padrão, o Street View borra os rostos das pessoas e, por consequência, o rosto dos logos do KFC ficaram borrados em alguns casos. Às vezes, outros rostos também acabam ficando assim. Homem caindo das escadas. E em Nova Jersey, um carro do Google capturou um momento bem fora da rotina, digamos assim. Hoje em dia tá borrado. Mike e Sully na janela. Em Colorado, tem uma casa com 2 bonecos gigantes do Mike e do Sully do Monstros S.A. olhando pela janela. Easter eggs do Pac-Man. Pac-Man é o nome do bichinho amarelo que você usa para se colocar em algum lugar do mundo para começar a enxergar em 3D. Acontece que tem alguns segredos envolvendo esse bichinho. Na área 51, por exemplo, ele entra num disco voador. No Lago Ness, ele vira o monstro do Lago Ness, e na Legoland, ele se transforma em um bonequinho de Lego. Google Maps Shenanigans. Lembra que eu falei que existe um subreddit do Google Maps? Pois é, tem outro mais específico ainda, dedicado a coisas incomuns que a gente encontra no Google Maps. É basicamente esse vídeo aqui, só que em formato de subreddit. Rainbow. Lembra que eu falei no início do iceberg que existe um jogo que usa o Google Maps como base, né? Pois é, o Rainbow é muito provavelmente o jogador mais famoso. Ele é absurdamente habilidoso e ficou extremamente popular fazendo uns vídeos encontrando pessoas e lugares que pareciam praticamente impossíveis de encontrar. Gaivota Influencer. Essa entrada no iceberg é meio vaga, mas pelo que eu pude encontrar, é basicamente uma gaivota atacando o carro do Google. Imagino que o influencer se refira ao fato de que ela é meio fotogênica.
Homem-alga. Numa praia da Califórnia tem um cara vestido de alga na frente da câmera do Google. Ataque de tubarão. Em Oxford, na Inglaterra, tem um tubarão em cima de um telhado. Ovelhas na estrada. Na Albânia, enquanto fazia a cobertura de uma parte da estrada, o carro do Google acabou ficando parado no trânsito por causa de um rebanho de ovelhas no meio da estrada. Foca em choque. A ilha Tyulene é uma ilha bem pequena e desabitada na Rússia e ela é conhecida por abrigar grandes colônias de focas. Num lugar específico do oceano perto dessa ilha, dá pra ver uma série de focas bem próximas de um barco. E essa da frente tá parecendo que tá em choque. É bem curioso, mas pra mim, o mais bizarro não é nem a foto em si, mas tipo, como que as pessoas encontraram isso, tá ligado? Tipo, como que alguém explorou o oceano o suficiente pra encontrar essa foto? Enfim, o Homem Thanos. O Homem Thanos é um cara chamado Marshall Julius que saiu sem querer usando uma réplica da manopla do infinito no Street View enquanto o carro com a câmera passava. A foto viralizou muito na época e um tempo depois o cara descobriu que tinha ficado conhecido na internet como o Homem Thanos. Backrooms. Em Nara, no Japão, tem um ponto específico de Street View que é no mínimo fora da curva. Aparentemente o lugar é uma estação de tratamento de água e as imagens que aparecem são o que a gente conhece na cultura popular como backrooms. Gigante de Cerny-Abbas. Na Inglaterra, perto da aldeia de Cerny-Abbas, tem um desenho de mais de 60 metros feito na vegetação. Ao que tudo indica, o desenho tem mais de 300 anos. Batcaverna. Assim como aconteceu com Harry Potter e o Doctor Who, o Batman também ganhou um lugar especial no Google Maps. Em Michigan, tinha sido adicionada a Batcaverna em 3D para quem quisesse explorar. Dá pra ver os uniformes, as armas, os experimentos, o Batmóvel, enfim. Tinha sido uma ação feita pro lançamento do Batman vs Super-Homem, mas até onde eu sei não tá mais disponível na plataforma. Ilha das Bonecas. No México, tem uma ilha que ficou mundialmente conhecida por ter centenas e centenas de bonecas velhas, deformadas e em decomposição. Hoje em dia é um lugar turístico e tem várias e várias lendas tanto sobre a ilha quanto sobre o antigo morador. Maior piscina do mundo. A maior piscina do mundo fica num resort no Chile e tem mais de 1 quilômetro de largura. Não tem nada de bizarro nela, no Google Maps, mas é interessante ver do ponto de vista de satélite. Adam Jones. Em 2015, uma onda de rumor começou sobre um homem chamado Adam Jones. Esse homem teria supostamente sofrido um náufrago em 2006 durante um rolê de barco e ido parar numa ilha. Ele teria sobrevivido sozinho na ilha e desenhado um SOS na areia da praia. Depois disso, um moleque nos Estados Unidos teria encontrado o sinal no Google Maps e avisado as autoridades. Essa história ficou bizarramente popular. Acontece que ela não é verídica. Em 2014, um site de humor inventou uma história de uma mulher que teria sido resgatada numa ilha por causa do Google Maps. Um ano depois, em 2015, um outro site de clickbait pegou essa mesma história e só alterou o nome do personagem e a história viralizou. Se você tava na internet em meados de 2015, 2016, era praticamente impossível fugir desse mito. Mergulhadores irritados. Na Noruega tem uma rua que dá pra ver dois caras aparentemente irritados com roupa de mergulho seguindo o carro do Google. Primeiro eles estão sentados em cadeira de praia e depois que o carro passa eles começam a seguir a câmera. Bebês escalando a torre de televisão. Em Praga tem uma torre de televisão, no centro da cidade. Essa torre tem várias e várias esculturas de bebês escalando a torre e os rostos deles têm códigos de barras. Charlie, Perito e Nicholas. Em Nova York, durante um tempo, dava pra ver esse cara. É meio meme, meio engraçado pra quem vê de fora, mas acontece que ele já era uma personalidade conhecida lá na cidade. Ele se chama Charlie e em 2008, quando ele foi demitido, num dia aleatório, o gatinho dele, o Nicholas, subiu na cabeça dele e isso começou a virar rotina. Com o tempo, os dois foram ganhando fama nas redes sociais e melhorando de vida. Funcionários reunidos na frente dos escritórios. Durante a década de 2010, várias equipes de funcionários da Google decidiram criar um easter egg pro Google Maps. Eles mesmos se reuniam na frente dos escritórios da empresa na hora que o carro passasse na rua. É basicamente um easter egg bacana da empresa. Obama. Em 2015, o algoritmo da busca foi manipulado com o MapMaker, aquele mesmo que foi usado para criar o símbolo do Android que a gente viu mais cedo, para que termos preconceituosos em inglês combinados com a palavra house, que é casa, direcionassem o usuário para a Casa Branca, que na época era a casa do então presidente Barack Obama. O negócio foi gigante na época e teve repercussão internacional, e depois a empresa teve que se desculpar formalmente. Telhado com em Mississippi tem uma casa com um telhado com em cima. Carro do Google abordado pela polícia. Então, tiveram 2 incidentes envolvendo isso. Em 2015, na Califórnia, um policial parou o carro
do Google automático, ou seja, daqueles que não tem motorista, porque tava devagar demais. Em outro caso, a mesma coisa aconteceu, mas com um carro dirigido por gente, por humano que tava fotografando Toronto, no Canadá. Tudo isso dá pra ver pela própria câmera do Google. Cara com máscara de cavalo e banana. No Canadá, um cara foi fotografado com uma máscara de cavalo sentado numa mesa de jantar na lateral da estrada, enquanto comia uma banana. Hoje em dia não dá mais pra ver ele porque ele tá borrado por algum motivo. Manequins de Halloween perto da estrada. Esse é um pouco vago. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente se refere a esse boneco temático de Halloween que aparenta estar na frente de uma loja na França, e imagino que seja só decoração de Halloween mesmo, nada demais. Mas ao mesmo tempo tem essa outra imagem que já é bem mais esquisita. Parece ser um monte de manequim velho que foi jogado fora, mas do jeito que foi colocado fica muito bizarro. Raio. E em 2012, na Romênia, um carro do Google capturou o exato momento que um raio caiu. Tem gente que estranha o feixe de luz que apareceu na esquerda, mas muito provavelmente é só uma reação da lente da câmera. Pessoas mascaradas. No México, numa estrada do interior, tem umas pessoas mascaradas encarando o carro enquanto ele passa. É meio bizarro, não vou negar. Até hoje não se sabe quem que são essas pessoas. Ilha Sentinela do Norte. Então, essa é uma ilha no Golfo de Bengala que pertence à administração da Índia. É bem florestada e é o lar dos sentineleses, que é uma das últimas tribos do planeta que vive em isolamento absoluto. O governo indiano estabeleceu a proibição do acesso por 2 motivos. Primeiro é a proteção à tribo. Eles não têm imunidade contra doenças que pra nós são comuns. E segundo, pela hostilidade aos visitantes, já que eles reagem de forma agressiva a tentativas de aproximação. Por conta disso, é um dos poucos lugares do mundo que é conhecido, mas que ao mesmo tempo não tem cobertura do Street View. Entretanto, a gente tem as imagens do satélite, que é basicamente o único tipo de imagem que a gente tem dessa ilha até hoje. E o grande destaque é a carcaça do navio MV Primrose, que encalhou perto da ilha em 81 e tá lá até hoje. Pinguim na bicicleta. Na Austrália dá pra ver uma moça andando numa bicicleta com o que parece um pinguim no cesto de trás. Pentagrama. No Cazaquistão tem um pentagrama gigante no chão. Não se sabe exatamente do porquê que esse pentagrama estaria ali nessa praia. Tem várias teorias sobre ele. Tem gente que acha que tem relação com alguma espécie de culto. Tem um artigo de 2013 que entrevistou um geólogo que vive na região. E segundo ele, é nada mais do que um parque com formato de estrela. O Cazaquistão era parte da União Soviética até os anos 90 e um símbolo popular era a estrela. Então, ao que tudo indica, era pra ser um parque que parece uma estrela, mas que ao mesmo tempo parece um pentagrama porque parece uma estrela. Ataque de pombo. Numa rua de Glasgow, a câmera do Google capturou um ataque de pombo a uma moça que tava na rua. Eu não sei exatamente onde em Glasgow, porque eu não consegui achar as coordenadas, mas pois é, o print existe. Performance artística. Em 2007, 2 artistas organizaram um projeto artístico num beco de Pittsburgh, na Pensilvânia. Em vez de se organizar para surpreender o carro do Google ou coisa do tipo, os 2 entraram em contato com a empresa e conseguiram cooperação oficial. A Google concordou em enviar o carro para aquela rua específica para registrar uma série de performances artísticas encenadas pela comunidade. Bem legal. Pedido de casamento num barco. Na Itália dá para ver o momento exato de um pedido de casamento num barco. E foi no Mar Tirreno, que é bem conhecido pelas águas cristalinas e formações rochosas. Aviões arco-íris. Esse é um glitch bem normal no Google Maps. Se você por acaso encontrar um avião visto de um satélite, tem uma chance bem grande de que ele esteja com um rastro de arco-íris perto dele. Isso acontece porque a câmera do satélite tira fotos de cada cor com um pequeno atraso entre elas, e como o avião voa muito rápido, as cores não encaixam na mesma posição. Alces na estrada. É bem normal achar animais nas laterais de estrada, principalmente em cidades do interior, mas nesse caso específico a gente tá olhando para uma coincidência bem bizarra. Acontece que o carro do Google fotografou alces no exato mesmo lugar 3 vezes diferentes. A primeira vez foi em 2009 e a última em 2025. Suposto fugitivo. Na África do Sul dá pra achar um cara vestindo um macacão laranja andando numa estrada. Por causa da roupa, algumas pessoas acharam que ele podia ser um preso que tinha acabado de escapar. Não tem nada confirmado, mas é meio improvável. Não tem nenhuma prisão ali perto e o macacão dele tem escrito CWF. Se a gente dá uma procurada na região, tem um lugar de engenharia com um CWF no nome. Então é bem possível que só fosse algum funcionário de lá que estivesse andando com a roupa do expediente. Estátua da Liberdade com o rosto borrado.
É isso. O algoritmo do Maps borrou o rosto da Estátua da Liberdade em Nova York, assim como ele borra o de qualquer outra pessoa na rua. Camelos. Algumas regiões de deserto foram fotografadas com a ajuda de camelos. Inclusive, dá pra ver a silhueta deles com a câmera no chão. Prédios. Na Califórnia tem um prédio que tem esse formato. É um prédio bem antigo, mas é bizarro que tenha sido construído assim. Ele não é tão antigo quanto se imaginaria, é dos anos 60, então tipo, o prédio é da Marinha e em um artigo de 2007 foi dito que eles iam investir na reestruturação do prédio, mas ele segue igual até hoje. Árvore de semáforo. Essa é uma escultura em Londres que foi feita num concurso artístico. Não tem nada de anormal, só é legal. Locais abaixo da água. Tem alguns lugares raros que dá pra ver debaixo da água com o Street View, geralmente em pontos de interesse populares, como, por exemplo, a Grande Barreira de Corais. Outro caso interessante é esse lugar em Cancún, que é uma atração turística que representa um monte de pessoas embaixo d'água. Cobra aquática. Esse é um mistério consideravelmente popular que surgiu com o Google Maps. Basicamente, na Nova Zelândia tem essa região aquática que do satélite dá pra ver uma espécie de rastro na água. Muita gente achou que pudesse ser uma criatura gigante do mar, enquanto algumas outras pessoas dizem que é só o rastro de um barco mesmo. Enfim, não se tem a confirmação do que de fato é. Coisas bizarras do Google Moon. Então, na versão da Lua do Google Maps, um monte de gente já fez um monte de descoberta de coisas incomuns. Na maioria dos casos, anomalias, pedras estranhas, supostos pedaços de metal, enfim. Infelizmente, a maior parte da superfície lunar ainda não tem imagens detalhadas, então é bem difícil de chegar a qualquer tipo de conclusão. Em alguns casos é até difícil de diferenciar pedra de sombra. Pois é, baleias na superfície. Algumas pessoas já conseguiram com o satélite capturar baleias próximas da superfície da água. É bem legal, esse print do Havaí é um dos mais interessantes pra mim. Wonders of Street View. Tem um site com esse nome que em português seria tipo Maravilhas do Street View. E é basicamente o que o nome já diz. Você entra no site e ele te joga em algum lugar aleatório e minimamente interessante do Google Street View. Cemitério de aviões. Um cemitério de avião é um lugar bem grande reservado especificamente para guardar aviões que ou não funcionam mais ou deixaram de operar por algum motivo ou outro. Eles geralmente ficam em alguns lugares bem secos, como desertos, por exemplo, para evitar que o metal enferruje. Faculdade Alma. A Faculdade Alma é um colégio de Ontário, no Canadá. Ele operou por mais de um século e fechou em 94, mas o prédio era histórico e ficou lá onde sempre ficou. Não foi demolido nem nada. Só ficou abandonado e serviu até como cenário para alguns filmes, como por exemplo o Silent Hill de 2006. Alguns anos depois, em 2008, um incêndio tomou conta do lugar e absolutamente tudo foi destruído. Por coincidência, o satélite capturou a foto da cidade exatamente naquele dia e por um tempo você conseguia enxergar fogo e fumaça em cima da cidade de Ontário. Transporte blindado Star Wars. Há algum tempo atrás esse vídeo viralizou. Eu acho que essa imagem não tá mais disponível no Google Maps porque eu não consegui localizar. Austrália dentro da Austrália. A Austrália tem uma ilha que basicamente parece uma outra Austrália dentro da Austrália. Urso pegando peixe. Um lugar bem lindo que você consegue achar no Google Maps é esse aqui. É um lago na Rússia com um cardume de peixe vermelho. Atrás da câmera tem um urso almoçando. Vaca borrada. O algoritmo reconheceu o rosto de uma vaca como humano e borrou. Na época, um tweet viral dizia: "Valeu Google Maps por proteger a privacidade da vaca." Cachorro borrado. Pois é, um pouco mais engraçado que a vaca. Carro envelopado. Em Santa Cruz, na Califórnia, alguém aparentemente envelopou o carro de outra pessoa pra fazer uma pegadinha ou algo do tipo. GM Construct. GM Construct é o nome do que muito provavelmente é um dos cenários mais populares da história dos videogames. Vem do Garry's Mod e é basicamente um parque vazio com prédios ao redor. Tem um lugar no Google Maps com esse mesmo nome e até com a foto do cenário do jogo, mas logicamente o lugar em si não tem nenhuma ligação com o jogo e nem com o cenário. Motorista vazando o cartão. Alguns anos atrás, um dos motoristas passou no drive-thru de um McDonald's pra almoçar e na hora de pagar, a câmera pegou o cartão de crédito que tava na mão dele. Floresta guitarra. Na Argentina tem uma guitarra que é 100% feita de árvore. Ele foi feito pelo Pedro Ureta em homenagem à esposa falecida. Pedido de socorro. Em Los Angeles, no centro da cidade, tem uma região que aparenta ser uma espécie de
terreno em construção, acontece que tem várias palavras help espalhadas no chão, que em português é ajuda. Não se tem certeza de que tipo de material essas palavras foram feitas e, além disso, ao redor dessa quadra tem várias outras repetições dessa mesma palavra. Segundo a polícia local, tinha alguém que estava escrevendo esses textos há mais de um ano em lugares vazios e, ao que tudo indica, ninguém está em perigo de verdade. Mensagem importante na praia. E em Cabo Verde, na África, um carro do Google capturou um cara escrevendo na praia. O texto, ao que tudo indica, foi escrito na língua local, mas mesmo traduzindo parece que não faz sentido nenhum. Esse texto dá pra ser lido como: Bana, sinto sua falta, vem ler, sozinho, bola. Quem? Você cantou? Sozinho? Não, sozinho. Bana e os mares. Volte Bana. Sozinho Bana. Estrela. A galera que encontrou essa foto do Google tentou descobrir o que poderia significar e aparentemente existiu um cantor cabo-verdiano conhecido como Bana e que esse texto poderia ser alguma espécie de mensagem de saudades. De qualquer forma, o jeito que o texto foi escrito não parece fazer muito sentido e também é meio bizarro o fato de ter sido escrito assim numa praia. Mario Kart. O Google Maps teve um modo especial de Mario Kart em 2018 para celebrar o Mario Day. Newmarket Health Center. Em Ontário, no Canadá, tem um posto de saúde que tem um formato no mínimo curioso. Como que isso foi construído desse jeito tá além da minha compreensão. Atirador. Esse é bem vago, então é meio difícil de saber exatamente do que se trata, além de que tem vários exemplos do que parece ser pessoas com armas. Esse é provavelmente o caso mais famoso. Fica em Chicago e mostra dois caras numa esquina encarando o carro do Google passando. Stig. Numa rodovia de interior na Escócia, durante um tempo, você conseguia se deparar com alguém todo de branco e com um capacete na lateral da estrada de braços cruzados. Ao que tudo indica, a roupa que ele tá usando pode ser do personagem Stig do programa Top Gear. Agora, o que ele tava fazendo de branco no meio do nada, já não sei. Mickey Solar. No Epcot, na Disney, tem um campo de energia solar de 48 mil painéis que formam a silhueta do Mickey. Papel higiênico. Tem uma casa numa esquina de Wisconsin que tá cheia de papel higiênico em volta dela. A foto foi tirada em outubro, então se eu tivesse que adivinhar, eu provavelmente diria que foi algum trote de Halloween ou coisa do tipo. Além disso, mais pra trás tem algumas casas com decorações de Halloween. Então, o prédio com formato de... Em Perugia, na Itália, tem um prédio com formato que lembra muito um caractere japonês que em português pode ser traduzido como céu, natureza ou Deus. Rosto na Antártida. Em uma montanha de neve na Antártida dá pra ver o que se parece com um rosto humano. O interessante é que o primeiro print já tem bastante tempo e hoje, mesmo com atualizações do satélite, você ainda consegue ver o mesmo rosto lá. Crocodilo. Na Flórida, um grupo de pessoas está reunido perto de um laguinho, inclusive dentro de um caiaque. Se a gente olha pra trás, a gente consegue ver um brother ali. Ilha no lago, na ilha, no lago, na ilha. Sim, é isso que você ouviu. É uma ilha sem nome oficial que fica no Canadá e que tem uns 300 metros de largura. Essa ilha fica dentro de um outro laguinho sem nome, que tá numa ilha, que adivinha só, tá dentro de um lago que tá dentro da ilha de Victoria. Navio congelado. Numa ilha da Antártida dá pra ver o que, ao que tudo indica, é um navio congelado, abandonado. Segundo o Maps, ele tem mais de 100 metros de largura e até os dias de hoje não se sabe exatamente o que é. Existe um site chamado Snopes, que é uma espécie de verificador de fatos, de teorias da conspiração, e nem esse site tem ideia do que se trata. OVNI na neve. Mais uma vez, na Antártida dá pra enxergar o que se parece um pedaço de alguma coisa que se arrastou pelo chão e ficou ali. Tem muita gente que acredita que pode ser uma espécie de resto de nave ou de avião ou coisa do tipo uns destroços de OVNI que bateu em uma montanha e desceu o morro abaixo. Nesse artigo, um professor de geografia diz que a foto provavelmente mostra um avalanche que fez com que um bloco grande de gelo deslizasse e rolasse bem mais longe do que o resto da neve que desmoronou. Logo da Coca-Cola. No Chile tem um logo da Coca-Cola numa montanha de terra. É tão grande que dá pra ver do satélite e faz parte de uma campanha de publicidade para comemorar os 100 anos da marca. Seta gigante. Em uma ilhazinha em Kiribati dá pra ver
vê do céu o que parece ser um tipo de seta apontando para algum lugar. Não se tem nenhum tipo de confirmação oficial do que é, mas é bem possível que tenha sido algum tipo de radar ou auxílio de navegação para pilotos de avião do século passado, já que antes dos satélites, os únicos marcadores para os pilotos eram aqueles que eram feitos no chão e que podiam ser vistos do céu. Caranguejo gigante. Há muitos anos atrás, essa foto viralizou. Muita gente ficou instigada com ela e muita teoria começou a aparecer na época. Tinha quem dizia que era um caranguejo gigante, tinha quem dizia que era só um pedaço de areia que criava um formato que remetia a um animal, enfim. Acontece que essa não é uma foto de verdade. É um Photoshop em cima de um print do Google Maps, mas na época ficou tão popular que muita gente provavelmente acredita nisso até hoje. Mão gigante. Na Mongólia, da visão de satélite, dá pra ver uma mão gigante num campo de terra. Quando foi descoberto, ninguém sabia direito por que estava ali ou o que significava, mas depois de um tempo descobriram que é uma obra de arte feita na terra conhecida como a Palma de Buda. É nada mais do que uma obra de arte que foi feita com o objetivo de desenvolver a região turisticamente falando. Moça com um machado. Numa ruazinha da Bulgária, numa esquina, dá pra ver uma senhora segurando um machado atrás dela, meio que como se ela estivesse escondendo ou coisa assim. A região parece meio de interior, então não acho que seja algo extremamente incomum ali pra região. Hoje em dia ela tá completamente apagada no Maps. Buraco na Finlândia. Numa floresta da Finlândia tem uma mini construçãozinha de madeira no meio da selva. Nela tem um buraco com uma escada no meio. Eu não consegui achar absolutamente nenhuma informação sobre o que pode ser, então, sei lá. Lagoa Humanoide. A Lagoa Humanoide é um lago em São Paulo, aqui no Brasil, feito no formato perfeito de uma silhueta humana. Vila Nagoro. Esse é um vilarejo bem pequeno que fica no Japão. Esse lugar ficou bem conhecido por ter uma quantidade bizarra de bonecos de pano gigantes que ficam espalhados pela cidade. Nas ruas, nos interiores, enfim, tem boneco por todo lugar da cidade. Ao que se sabe, o vilarejo tem hoje menos de 30 habitantes, mas tem mais de 300 bonecos de pano. A ideia é que eles representem as pessoas que moraram ali no passado e que já faleceram ou se mudaram. Tudo começou quando uma moradora antiga voltou para casa depois de um tempo e fez um espantalho parecido com o pai dela para proteger a horta. Depois disso, ela começou a construir vários outros bonecos que remetessem vizinhos e familiares para tentar dar um pouco mais de vida pro lugar. Homem no porta-malas. Em 2010, quando passava pela Alemanha, o carro do Google Street View fez um dos registros mais bizarros da história na plataforma. Era um carro com o porta-malas aberto e dentro dele tinha um cara. Além disso, tinha um cachorro deitado no chão e um galão do lado do carro. Até hoje não se sabe o que essa imagem significa. Uma das hipóteses mais plausíveis era a de que o cara estava consertando a fiação do porta-malas do carro num dia de calor, por isso ele estaria sem camisa. Mas, sei lá, o Street View removeu a cena pouco tempo depois. Piscinas de potássio. Em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, dá pra ver umas piscinas meio diferenciadas de cima. Elas têm uns formatos alternativos e umas cores vibrantes, uma parada meio psicodélica. Elas são tanques de evaporação solar usados pra minerar potássio. Não tem nada de muito surreal, mas é bem bacana de ver de cima. Mesmo cara 5 vezes. Na Índia, esse mesmo cara pode ser visto 5 vezes no mesmo frame. Eu não sei como que aconteceu, mas muito provavelmente é só um bug. A imagem também parece meio quebrada em alguns lugares, então, sei lá. Criptídeos. Criptídeo é o nome que se dá a animais que talvez existam, mas que ainda não são comprovados pela ciência. Vários deles são só baseados em histórias e lendas urbanas antigas. Inclusive, várias dessas são claramente só montagens feitas em cima de prints do Google Maps, tipo aquela do caranguejo. Acontece que existem alguns prints que viralizaram bastante e que supostamente mostram algum tipo de animal desconhecido ou coisa assim. Tipo aqui que parece que tem uma espécie de pé grande caminhando no sol. Alguns prints do mar visto de cima já viralizaram bastante também. Enfim, talvez sejam animais populares ou só pedaços de sombra, mas sei lá, não tem como saber. Suposto OVNI romeno. Na Romênia, numa região mais rural de uma cidade, tem o que supostamente seria um OVNI caído. Essa imagem ficou bem popular também. Ele foi descoberto em 2012 no Google Maps e segue lá até hoje. Acontece que, ao que tudo indica, é só uma bomba de água abandonada mesmo. Cabine isolada. Na Rússia, tem uma cabine que fica no meio do absoluto nada. São muitos e muitos quilômetros longe de qualquer tipo de sociedade. Mesmo que seja algo muito antigo, tipo de séculos atrás, ainda acho bizarro o quão longe de tudo ela fica.
espiral no Egito. No Egito, numa parte do deserto, dá pra enxergar esse padrão de terra. Quando foi descoberto, muita gente teorizou que era uma espécie de local de pouso ou coisa assim, mas nesse caso é bem simples de entender o que é. É uma instalação artística que tá lá desde 97, se chama Sopro do Deserto e foi feita pela artista Danai Stratton. Guardião. O Guardião é uma montanha em formato de rosto que fica numa região mais deserta do Canadá. Hoje em dia ele já não aparece tanto, mas quando foi descoberto em 2005, ele parecia uma pessoa usando fone de ouvido. Esse fone de ouvido é, na verdade, um poço de petróleo que fica numa estrada da região. Povo silencioso. Esse é bem interessante. Na Finlândia, o carro do Google capturou o que parece ser um monte de gente encarando a estrada do meio do mato. É uma instalação artística chamada The Silent People, ou o Povo Silencioso. Ela é formada por mais ou menos 1000 espantalhos, mas não nego que a paisagem fica meio macabra. Pista abandonada. Na Amazônia peruana, uma galera achou isso aqui. De cima parece uma pista de pouso abandonada e, de fato, muito provavelmente é alguma coisa nessa linha. Segundo esse artigo aqui, essa é uma pista clandestina que tem relação com o narcotráfico na região. Segundo esse mesmo artigo, essa pista está localizada numa reserva indígena e a construção dessa pista meio que representa uma ameaça a esses povos, já que acaba expondo eles a doenças e outros tipos de perigos. Babaca. Em Washington, nos Estados Unidos, um cara desenhou no gramado da própria casa a palavra babaca em inglês com uma seta apontando para a casa do vizinho. Isso só foi descoberto pelo Google Maps por um cara no Reddit e daí viralizou na internet. A briga entre os vizinhos começou por causa de uma pintura roxa que um deles tinha usado na casa de um deles e que incomodava o outro. Isso faz anos e eles se odeiam até hoje. Casa de avião. Um avião foi transformado em casa no meio de uma região de floresta nos Estados Unidos. Nada de bizarro, considerando que é um lugar conhecido, mas é interessante de olhar as fotos. Stealth Bomber. Um Stealth Bomber é uma nave bombardeira feita para penetrar em defesas antiaéreas sem ser detectado. Ele é extremamente caro para produzir e uma única unidade pode chegar em média a 2 bilhões de dólares. O satélite pegou exatamente o momento que ele tá voando. Bebê na Gucci. Em Taiwan, tem uma loja da Gucci no centro da cidade que na frente dela dá pra ver um bebê sozinho. Eu não sei qual que é o contexto dessa imagem, mas hoje em dia ele foi removido dali. Casa em chamas. Em Arkansas, o carro da câmera passou no exato momento em que uma casa estava pegando fogo. Vans em chamas. Tem alguns casos de vans pegando fogo que apareceram no Street View. Tem uma no Canadá e no Brasil tem uma Kombi. Carro saindo da pista. Em 2008, o carro do Google capturou o exato momento em que um carro sai da estrada. Não dá pra saber o contexto exato disso e também não dá pra avançar além desse ponto, mas suponho que esse em pé é o motorista, então acho que não foi nada grave. Ciclista. Hoje em dia tá borrado, mas há um tempo atrás dava pra ver esse cara andando com essa bicicleta nessa rua. O formato da mala dele é no mínimo fora da curva, mas segundo algumas pessoas na internet é só um cara que tava com as roupas dele no saco de dormir. Águas profundas. Eu não sei o contexto disso, mas tem uma única foto bem embaixo d'água. Homem com máscara de gás. Essa é uma imagem que circula há um bom tempo na internet e, ao que tudo indica, é um print antigo tirado do Google Maps. Eu não consegui encontrar o lugar exato e mesmo que eu conseguisse, ele provavelmente já foi atualizado, mas é bem bizarro. Boneco de Chernobyl. Em Chernobyl tem um lugar bem bizarro. São várias e várias máscaras de gás circulando um boneco que tá vestindo uma máscara de gás. Alvo gigante. Nos Estados Unidos, no meio do deserto, tem esse alvo gigante no chão. Pode ser que seja uma obra de arte. Se eu tivesse que chutar, provavelmente eu diria que são tipo alvos para calibragem de fotos aéreas. Triângulo gigante. Parecido com o último, só que agora em formato de triângulo. Esse é um lugar construído na Arizona durante a época da Segunda Guerra Mundial para treinamento militar. Eiffel na China. Na China tem uma réplica da Torre Eiffel. O interessante é que enquanto eu pesquisava sobre ela, eu descobri que na China várias crianças pensam que a Torre Eiffel fica lá porque réplicas delas são bem populares por lá. SS Jacin. O SS Jacin era um navio de mais de 80 metros que encalhou e afundou no Mar Vermelho em 2003. Durante
Durante muito tempo dava pra enxergar ele por satélite, mas hoje em dia ele já se deteriorou ao ponto de que não dá mais pra ver praticamente nada. Lago de Sangue. No Iraque dá pra ver o que ficou conhecido na internet como Lago de Sangue. Até hoje não se tem certeza do porquê que esse lago tem essa aparência. Pessoalmente, vendo pela primeira vez, eu teria dito que é só um bug visual, mas existem boatos de que açougues no Iraque às vezes despejavam sangue nos canais. Também poderia ser só o acúmulo de esgoto ou algum tipo de sujeira naquele lago específico, ameaçando a câmera. E em Detroit dá pra ver 2 caras apontando alguma coisa pra câmera. Hoje em dia não só os caras estão borrados, mas a casa inteira tá borrada. Alicate. Em 2010, um usuário descobriu isso no Street View, vendo assim o que parece ser um alicate gigante no céu. Não tem uma explicação oficial do que é, mas possivelmente o que aconteceu foi que um alicate ficou preso perto da lente da câmera e essa foi a foto que saiu. Hoje em dia ele não tá mais no Street View, mas como que um alicate foi parar no carro do Google tá além da minha compreensão. Anjo. Na Suécia, por um tempo, essa imagem aparecia no céu na lateral de uma estrada. E muita gente dizia que parecia um anjo. Hoje em dia não tá mais disponível. Fim do mundo. Num deserto, na Califórnia, tem uma estrada que vai até meio que acabar do nada. No final dela tem uma placa com um fim escrito. Antigamente também tinha uns outros escritos ali no chão com a palavra inferno e com umas setas pra frente. Caminhões abandonados. No Egito tem uns caminhões jogados no meio do deserto, no meio do absoluto nada. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre eles, eu não tenho a menor ideia de como que eles teriam sido deixados ali, considerando que não tem nem sequer uma estrada ali perto. Van estacionada. Essa van branca tá estacionada no exato mesmo lugar há 8 anos em Nova York. 41 Mármol. Num bairro de Naucalpan de Juárez, no México, uma sacada ficou bem famosa no Google Maps por aparentemente mostrar uma cena perturbadora. Depois de um tempo foi descoberto que era só um boneco e inclusive as pessoas que moravam na casa publicamente falaram que era só um trote. Desaparecimento resolvido com o Google Maps. E em 2020, uma mulher chamada Paulette, de 83 anos, que sofria de demência e que morava na Bélgica, desapareceu. Sumiu de casa sem falar nada. O marido dela tinha deixado ela assistindo televisão e quando ele voltou ela não estava mais lá. A polícia buscou com helicóptero, drones e cães farejadores, mas nada. Como eles moravam perto de um rio, a principal suspeita era de que ela tinha caminhado até perto do rio e caído sem querer. No fim, o caso foi arquivado e ficou assim por 2 anos. Acontece que, por uma enorme coincidência do destino, no exato momento que ela saiu de casa, um carro do Street View passou pela rua dela. E aqui tá o detalhe importante: o carro do Google não passava naquela rua há mais de 11 anos. Enfim, depois de alguém da região ter descoberto que ela tinha saído no Street View, a polícia recomeçou as buscas na região, agora focado no terreno vizinho, que era, o que tudo indica, para onde ela estava indo. No fim, no fundo de um morro, os policiais encontraram os pertences dela. A conclusão da polícia foi de que ela se desorientou, entrou no terreno vizinho, caiu de uma montanha e acabou falecendo por causa da queda. Avião submerso. Perto de uma ilha em Cuba, dá pra ver o que, ao que tudo indica, é um avião debaixo da água. Não tem nenhuma confirmação do que de fato é, mas pessoalmente acho que é bem mais provável que seja só algum tipo de bug. Tipo, muito provavelmente um avião tava passando perto na hora e a cor dele ficou desse jeito por algum motivo. Principalmente porque é praticamente impossível um avião ficar praticamente impecável desse jeito quando cai na água. Além disso, hoje em dia não tá mais aparecendo lá, então ou o Google corrigiu, ou caso de fato fosse um avião submerso, sumiu com o tempo. Alcatraz. A prisão de Alcatraz fica numa ilha pequena conhecida como a Ilha de Alcatraz. Ela foi o cenário da famosa fuga de Alcatraz de 1962, que inspirou o filme de mesmo nome. Acontece que o Google mapeou o lugar, então você consegue navegar pela ilha e principalmente pela prisão. William Most. Em 1997, um cara chamado William saiu de uma festa na Flórida, ligou pra namorada pra falar que tava voltando pra casa, mas nunca chegou. Na época, a polícia não conseguiu encontrar ele e nem o carro. 22 anos depois, em 2019, um antigo morador da Flórida estava usando o Google Maps para ver o bairro em que ele costumava morar. Quando ele deu zoom numa lagoa daquele bairro, ele viu que, ao que tudo indicava, era um carro debaixo da água. Ele avisou um morador do condomínio que usou um drone para conseguir ver a água melhor e ele confirmou que de fato tinha um
carro debaixo da água. A polícia tirou o carro da água que tinha o esqueleto do William de mais de 20 anos atrás. Jogos Mortais. Em 2021, esse vídeo viralizou. O vídeo mostra uma série de bonecos do Jigsaw, da série de filmes Jogos Mortais, numa rua da Rússia. Além desses bonecos, tem algumas outras fantasias e bichos bizarros espalhados pela rua também. É meio macabro? É, mas nesse caso, ao que tudo indica, é só uma campanha de marketing para uma escape room que tem ali perto. Uma escape room é uma atividade que envolve trancar um grupo de pessoas num lugar que exija uma resolução de puzzle e estratégia para poder sair da sala. Várias dessas têm uma temática mais voltada para o terror. Desaparecimento do voo 370. Em março de 2014, um avião com 239 pessoas decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim. No meio do percurso, o avião simplesmente sumiu. Ele perdeu contato com todas as bases e literalmente sumiu do mapa. Parece coisa de filme, mas é um dos maiores mistérios da história da aviação. Em resumo, a cabine enviou uma mensagem de rotina para o controle de tráfego aéreo com boa noite. Pouquíssimos minutos depois, a nave sumiu de todos os radares possíveis. Em vez de ir para a China, que era o destino original, o avião fez uma curva para trás, contornou a Indonésia e foi reto para o sul, em direção a nada, ou pro oceano. O percurso é mais ou menos parecido com esse que tá na tela. O que aconteceu depois é um mistério até hoje em dia. Muito provavelmente ele ficou sem combustível e caiu nessa região do sul do oceano. Mesmo sabendo que ele muito provavelmente caiu no oceano, até hoje não se encontrou nada em quantidade relevante que tenha relação com o avião. Uma das teorias mais cogitadas é a de que o piloto do avião teria interferido manualmente para ir intencionalmente até aquela região do planeta por algum motivo. O que é estranho, porque esse piloto era respeitadíssimo e de muito prestígio na aviação. Outra teoria diz que o avião teria sofrido algum tipo de falha que incapacitou todo mundo a bordo e manteve o piloto automático até uma pane seca. Teorias não faltam. O fato é que ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Ele tá aqui no iceberg por causa dessa localização aqui. No meio da selva do Camboja, dá pra ver um avião inteiro de mais ou menos da mesma largura do avião que desapareceu há 12 anos atrás. Acontece que essa teoria tem alguns problemas. Lembra que eu falei que nenhuma quantidade considerável do avião foi encontrada, né? Pois é, acontece que uma pequena quantidade foi. Alguns pedacinhos do avião foram encontrados em Madagascar, consideravelmente longe do Camboja. Então não faria sentido os destroços voarem até Madagascar. Mas mesmo que não seja o avião desaparecido, ainda é muito bizarro pensar que tem um avião desse tamanho pousado na floresta do Camboja. Talvez seja só um avião que estava passando na hora que o satélite fotografou, mas diferente daqueles outros aviões que a gente viu mais cedo no iceberg que estavam voando em alta velocidade, esse aqui não tem nada, nenhuma cor ou efeito ao redor. Pelo contrário, parece que encaixa perfeitamente nas árvores, então, sei lá. New Baltimore. Tem uma cidadezinha chamada New Baltimore. É uma cidadezinha pequenininha de uns 3.000 habitantes, que por um tempo, se você fosse até lá com o Google Street View, era isso que você ia encontrar. Muito provavelmente era só um glitch visual, hoje em dia já tá normal, mas nunca teve uma explicação oficial para esse fenômeno. SS Adelaide. O SS Adelaide era um navio a vapor à vela que foi construído em 1863. Ele naufragou numa ilhazinha da Austrália e a natureza tomou conta dele e transformou ele numa ilha de manguezal. Hoje em dia dá pra claramente enxergar ele do satélite. Rua Prefeito Osmar Cunha. Pois é, Floripa é lar de um dos grandes mistérios do Google Maps. Durante um tempo, essa rua foi completamente estranha no Street View. Várias linhas borradas e figuras esquisitas apareciam quando você tentava navegar por esse lugar. Só que tinha uma localização específica que a imagem ficava assim, toda preta com o que aparentava ser uma silhueta de alguma coisa no centro. Área vermelha no oceano. Eu suponho que seja sobre essa ilha aqui, que claramente tem uma coloração bem mais avermelhada do que qualquer outra coisa. Não se tem nenhum tipo de confirmação do porquê que ela tá assim, mas eu vi alguns usuários dizendo que pode ter algum tipo de relação com os sensores de infravermelho dos satélites. Mulher caminhando no meio do nada. Essa mulher aqui tá caminhando no Novo México no meio do absoluto nada. Podem ter infinitas histórias pra isso, mas é de fato no meio do absoluto nada. A cidade mais próxima dá um percurso de 9 horas a pé.
Figura de Chernobyl. Esse é outro vídeo que viralizou há algum tempo atrás. Mostra o que parece ser uma pessoa mascarada atrás de um pedaço de árvore do lado de uma roda gigante em Chernobyl. Pode ser que seja só um manequim, ainda mais considerando que é o que uma vez foi um parque de diversões, mas que é meio visualmente sinistro. Rosto debaixo da ponte. Em Nova York, numa ponte específica, alguém descobriu um rosto ou alguma coisa muito parecida com um rosto debaixo de uma ponte. Tem quem ache que é um grafite mal iluminado, uma máscara que foi colocada ali ou uma ilusão de ótica, mas até hoje não se tem a confirmação do que é. Árvore azul. Há algum tempo atrás, alguns usuários encontraram uma árvore azul na Austrália e com o tempo mais delas começaram a surgir. Elas fazem parte de uma campanha de saúde mental lá na Austrália. São mais de 1.600 árvores que têm essa cor lá no país para representar a campanha. Cidades fantasma. Existem vários exemplos de cidades abandonadas no mundo inteiro e por consequência no Google Maps. Algumas dessas cidades são tão isoladas ou abandonadas que nem sequer cobertura do Street View tem. Em contraponto, algumas têm cobertura, o que dá uma sensação ainda mais estranha, na minha opinião. Saber que tu tá navegando numa cidade que hoje em dia ninguém anda é meio bizarro, sei lá. Pra mim, essa é uma das mais sinistras de todas. É uma ilha no Japão que hoje é completamente inabitada, mas você consegue ver ela quase que inteira usando o Maps. Rust 010. Em 2018, uma figura chamada Rust 010 ficou conhecida na comunidade do Roblox. Em resumo, ele criava jogos de terror. Várias das experiências que ele criava tinham códigos e enigmas escondidos. Para resumir a história, alguns dos códigos que estavam nos conteúdos que ele disponibilizou levavam a essa casa em Ohio, nos Estados Unidos. Como se sabe praticamente nada desse jogador, a comunidade começou a suspeitar que ele talvez morasse nessa casa, ou que a casa escondia alguma coisa, ou que simbolizava algum tipo de pedido de ajuda. No fim, era tudo bem mais simples. Esse Rust revelou que esse lugar era só uma casa aleatória que ele encontrou navegando no Google Maps e que ele decidiu que ia fazer parte da história que ele estava criando. Então, nada de macabro, eu acho, ainda assim é uma casa curiosa. Floresta escura. Alguns usuários acharam isso numa floresta do Canadá. Não tem nenhuma explicação do que é ou do que não é, mas provavelmente é uma montagem feita por alguém. Provavelmente já foi removida porque eu não consegui achar, mas enfim, curioso. Atlântida. E em 2009, um homem tava brincando com o Google Maps e encontrou um negócio interessante, por assim dizer, na região da África. Segundo ele, era o que aparentava ser quarteirões gigantes no fundo do Oceano Atlântico. Esse padrão que ele encontrou, ao que tudo indica, teria mais de 160 quilômetros de largura. Caso você não saiba, a Atlântida era uma civilização que teria afundado no oceano. Na época que descobriram esse padrão no Maps, a história viralizou e a empresa britânica comentou que a Atlântida teria sido encontrada através do Google Maps. Um tempo depois, o próprio Google comentou falando que as linhas do oceano não eram estruturas, mas sim um tipo de artefato que eram produzidos pelo processo usado para mapear o fundo do mar, porque mapear o oceano é muito mais difícil do que fotografar a superfície terrestre. Enfim, história bacana. Casas na rua Princeport. A gente já viu que é bem normal algumas coisas específicas ficarem borradas no Street View, geralmente por questões de privacidade ou segurança, muito comum em lugares públicos e em alguns lugares como bases militares, por exemplo, mas e essas duas casas aqui? São duas casas, ao que tudo indica, normais, padrões, mas que foram borradas do absoluto nada. E sim, você pode pedir pro Google borrar sua casa se você quiser, mas segundo esse artigo aqui, a moradora de uma dessas casas não tinha a menor ideia de que a casa dela tinha sido borrada e nem que a casa da vizinha dela tinha sido também. Então, até hoje são duas casas que por algum motivo estão assim, mas que ninguém sabe por quê. Cratera em Marte. No Google Mars tem uma cratera que tem esse formato. Para tentar entender, eu vi esse comentário no Reddit que diz que poderia ser o resultado de um tipo de processo de erosão. Tipo, a poeira de Marte vem raspando o chão dessa cratera específica há tanto tempo que desgastaram algumas partes mais do que outras. O terreno ficou irregular e algumas áreas ficaram mais altas. Sonic.exe. Esse é o nome de uma creepypasta bem antiga na internet que usa o icônico personagem de videogame, o Sonic, como base. Em resumo, ele é uma espécie de cópia amaldiçoada do Sonic.
Enfim, em um lugar bem específico de uma floresta, você conseguia enxergar isso por um tempo. O Sonic dessa creepypasta. Muito provavelmente foi algum Photoshop que foi aprovado por algum motivo, mas é isso, nada demais. Norte da Groenlândia. Por algum motivo, a região norte da Groenlândia fica assim no Google Maps. Provavelmente uma área que não foi refinada por ser pouco acessada. É um esquema parecido com o que a gente viu dos bugs da Antártida no início do iceberg. Homem-cachorro. Um post no Reddit foi feito em meados de 2019 dizendo que teria encontrado uma, abre aspas, criatura misteriosa no meio da floresta no Google Street View. Segundo o autor, ele teria encontrado um homem-cachorro no meio do mato. Uma coisa que poderia ser considerada um criptídeo, daqueles que eu mencionei antes. Mas esse print não tem nada extremamente explícito e talvez seja só uma sombra, mas não sei, nada foi confirmado. Google Maps quase causou uma guerra. Tá, basicamente em 2010, a Nicarágua invadiu um pedaço do território da Costa Rica por causa de um erro de pouco mais de 2,5 km no Google Maps. O comandante da operação usou o Maps para verificar a fronteira e acabou ocupando uma ilha do país vizinho, chegando a começar obras no lugar. Imediatamente, essa invasão criou uma crise diplomática internacional. O Google precisou corrigir o mapa e até emitiu um aviso, lembrando que o app não deve ser usado para operações militares. Essa disputa acabou no Tribunal Internacional da ONU, que mandou a Nicarágua pagar pelos estragos ambientais. Esse foi o iceberg do Google Maps. Ele foi originalmente postado pelo usuário Microwaved Hedge no Reddit, mas eu traduzi para o português e adaptei algumas coisas para fazer mais sentido no formato de vídeo. Se você gostou, por favor, considere se inscrever. Me ajuda demais e me motiva muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo.